Boa tarde. No artigo, ele chama Poluição Atmosférica e Saúde Humana. Ele foi publicado na revista USP em 2001 e o artigo começa falando que desde quando os seres humanos surgiram na Terra, milhões de anos atrás, eles causaram algumas mudanças, principalmente em relação ao clima. Que entre essas mudanças, uma das principais era a caça predatória, que extinguiu muitas espécies animais, e com a descoberta do fogo, a poluição do ar ela foi se agravando por conta da queima de combustíveis fósseis. E aí, com o passar do tempo também, o aumento de mortes por problemas respiratórios, por conta da poluição, esses números foram aumentando também por conta da criação de indústrias, principalmente indústrias siderúrgicas, metalúrgicas, etc. Na história, tem vários episódios de morte por poluição excessiva. Teve uma na Bélgica em 1930, na Pensilvânia em 1948, em 1952 na Inglaterra, em Londres, 1966 nos Estados Unidos. E aí, com essas mortes que iam aumentando, os países foram criando medidas para controlar a poluição, né? Que o primeiro desses países foi os Estados Unidos, que foi criando uma legislação mais específica, e depois foi na Europa, que alguns países começaram a adotar algumas legislações. E aí, com o desenvolvimento das indústrias, teve alguns países que levaram as indústrias deles para países menos desenvolvidos, porque a falta de legislação lá era muito escassa ou não existia. E eles aproveitavam para levar as indústrias para os países subdesenvolvidos e usar a mão de obra de lá mesmo. E aí, só que mesmo nos outros países, essas indústrias, por ser seus poluentes muito pesados, eles continuavam matando as pessoas ou deixando algumas sequelas, respiratórias principalmente. E aí as cidades iam crescendo, tanto nos países mais desenvolvidos quanto nos menos desenvolvidos. As cidades ao longo do tempo foram crescendo e contribuindo para aumentar esses poluentes. E aí um dos principais poluentes que aumentam a temperatura assim, são as partículas grandes e as pequenas, de alguns poluentes, que as maiores são aquelas que chegam mais só nos cílios da parte respiratória e é onde provoca só o espirro, que as pessoas começam a espirrar porque o organismo consegue se livrar dessas partículas. E as partículas pequenas, as menores, que têm os tamanhos específicos, elas conseguem chegar no sistema respiratório, mas no pulmão, porque elas são tão pequenas que os cílios, a parte respiratória não consegue colocar para fora. Aí é onde vem a tosse, o muco, e aí essas partículas menores elas afetam mais o sistema respiratório. O ozônio é um dos principais poluentes, que ele é um potente oxidante, que ele provoca lesões das células, que atingem as porções mais distantes das vias aéreas. E aí tem o dióxido de enxofre, o monóxido e o dióxido de carbono e os óxidos de nitrogênio. Os efeitos que tem na saúde são sempre os respiratórios, né? E na maior parte das vezes são idosos, crianças e pessoas que já têm uma predisposição para problemas respiratórios, asma, bronquite e essas doenças do trato respiratório. As fontes poluidoras foram crescendo com o tempo, que são os veículos automotivos e as indústrias. E algumas doenças principais que matam mais por conta da poluição estão listadas como AVC, doenças cardíacas e respiratórias, alguns tipos de câncer, e também a poluição pode causar irritações das mucosas, bronquite, asma. E aí foi feito um estudo em São Paulo, que eles analisaram a cidade e viram o aumento de veículos.
que desde o começo, lá do nascimento de São Paulo, o transporte coletivo, ele recebeu pouca atenção. Então, as pessoas, elas começaram a comprar seus próprios veículos e o governo não dava muita assistência para metrô, ônibus e os transportes mais coletivos. E aí, como São Paulo foi virando uma cidade de serviços, que as pessoas vão mais para trabalhar, então foi só aumentando esse negócio, tipo, que as pessoas meio que não moram em São Paulo. Elas só vão lá para trabalhar e aí vai aumentando a concentração de poluição por conta do excesso de carro, das pessoas transitando para lá e para cá, e por conta das indústrias que principalmente estão em São Paulo. E aí no estudo, eles foram, por conta de ser muito difícil fazer um estudo na cidade de São Paulo com pessoas, por conta de pressão, temperatura, essas coisas, eles fizeram um estudo com grupos de ratos, que tinha um grupo de ratos da mesma ninhada, que um grupo ficou na cidade mais na periferia, em volta de São Paulo, e o outro grupo ficou mais no centro da cidade. E aí teve uma diferença desses grupos de ratos, que os que que foram estudados mais no centro, onde era mais concentrada a população, esses ratos eles tiveram mais problemas de respiração, como as pessoas, que se a poluição afetava até os ratos, afetaria as pessoas também, os seres humanos também. E aí o artigo fala sobre isso mesmo, que aí fala bastante sobre a poluição e como ela afeta a vida das pessoas. E é só isso. Obrigada.